amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Gente que Fala. Olha, numa data tão especial, tão importante para você que sabe a importância de Cristo na sua vida. Sabe o quanto a gente não vive sem isso, né? Sem essa energia que nos revigora a cada dia, que a gente tenha a gratidão de levantar, abrir os olhos mais uma vez e agradecer a Deus. Por que eu tô falando isso? Porque quem vai falar melhor disso não sou eu, sou leigo. É o padre Tiago Jordão. Padre, seja bem-vindo. Olá, Ricardo. Obrigado a todos que nos acompanham aqui no Gente que Fala. Hoje é um dia tão importante, né, para a igreja, para as pessoas. Muito sinteticamente a gente vai entrar já no tema, mas qual a importância do Corpus Christi, do que é e qual a importância? Ricardo, literalmente a palavra Corpus Christi significa corpo de Cristo. Então, no dia de hoje, nós católicos comemoramos a nossa crença, a nossa fé na Eucaristia, como sendo Jesus mesmo presente no corpo e no sangue dele na Eucaristia. Então hoje celebramos a festa do corpo e do sangue de Jesus. Assim, popularmente falando, a festa do corpo e do sangue, mas falamos em latim, Corpus Christi. Então, Corpus Christi vem do latim. Para a gente conhecer melhor o padre Tiago Jordão, Tiago Jordão é o seu nome mesmo, tem alguma mais coisa? Tiago Jordão da Silva. Ah, que legal. Jordão da mãe, da Silva do pai? Exatamente. Tá aí, facinho, né? Ele é pároco na paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá na cidade de Cotia, aqui pertinho da gente aqui de São Isso Paulo, mesmo. né? Ex-vigário da igreja mãe, que é da Catedral Santo Antônio, também, lá de Cotia. É Osasco. De Osasco, Isso. perdão. Que é a diocese, né? Porque você é padre na diocese de Osasco. Exatamente. Você é da onde, padre? Eu nasci em Osasco, mas me criei em você é de Carapicuíba. Osasco mesmo? Sou osasquense. Que legal, daqui da região. É. Te cataram, deixaram você embora. Normalmente tem as missões, aquela coisa toda, leva o padre O embora, padre né? diocesano sempre fica dentro da diocese. Então a diocese de Ah. Osasco, ela vai de Osasco até Alumínio, Mairim, que era Sariguama. Então Caramba. as paróquias que eu posso trabalhar, fica ali, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Cotia, até Alumínio, Ibiúna, não mais do que isso. Só se, porventura, eu pedir ao bispo uma experiência missionária fora da diocese. Entendi. Mas você é novinho ainda há tempo. Olha, ele é também assessor de comunicação da diocese, né? De Osasco. Isso, ajudo na assessoria de comunicação, sou responsável pela Rádio Católica de Osasco. Opa. Temos uma rádio web na nossa diocese para ajudar na evangelização, ajudar também as pessoas a se aproximarem um pouco mais de Jesus, nosso Senhor. Muito bem, olha aí quanta coisa. E dá tempo de dormir, padre? É uma pergunta clássica que eu faço aqui no programa para todo mundo, né? Porque, olha, graças a Deus a gente tem convidados tão bons quanto o senhor aí, Obrigado. quanto você, tão jovinho, eu vou envelhecer o homem. Que faz a diferença. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ricardo. Agora vamos conhecer um pouquinho lá primeiro do Tiago, para até chegar no padre, tá? Então, você já falou que é de Osasco. Sua infância foi ali em Osasco? Em Carapicuíba. Carapicuíba. É cidade vizinha. Então, meus pais são pernambucanos, mas chegaram de Pernambuco. Minha mãe estava com 13 anos, meu pai com 8. São primos distantes, mas que legal. acabaram depois se conhecendo, namorando. Naquela época, paquerando, né? Acabaram se paquerando, noivaram, casaram. E eu nasci em 91, mas aí me criei em Carapicuíba, ali na Vila Dirce. Então, um abraço aí pro povo da Vila Dirce, em Carapicuíba. Com certeza, que bacana. E da onde surgiu o chamado? Acho que é o nome mais comum, né, para o chamado sacerdotal. Ricardo, eu sempre fui coroinha, acólito. Olha ele, menino aqui. Ele na paróquia. Tem umas fotos aí, ó. Já com o padre. Nem sabia que tinham pego lá no meu Instagram aí, ó. Isso é mais popularmente conhecido como hacker, né? Então, fui coroinha, acólito, catequista, ajudei na PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação, e meu chamado foi surgindo servindo o altar. Então, lá pelos 16, 17 anos, Deus foi despertando no meu coração algo que eu fui entendendo que Ele queria algo a mais na minha vida. Com 17 anos, comecei a fazer os encontros vocacionais no seminário da diocese. Isso em Carapicuíba? Em Osasco. Já em Osasco. O seminário fica em Osasco, mas morando em Carapicuíba. Tá. Não, tô dizendo lá quando você era menino. Isso, aí tudo em Carapicuíba. Toda a parte de igreja, de coroinha era Carapicuíba, na Vila Dirce, na paróquia Santa Rita de Cássia. Isso. Lembram dele, gente? Onde tá? Onde ele chegou? E depois me senti o chamado de Deus, fui fazer os encontros, fiz o encontro vocacional e entrei pro seminário no ano de 2010. Aí o seminário exige que nós façamos 2 faculdades, então fiz faculdade de filosofia na Unifai, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, e teologia na PUC São Paulo, aqui na Nazaré, no bairro do Ipiranga. Vila Mariana e Ipiranga tá grudadinho ali, né?
Sai de uma, quase pulava na outra, né? Nem deu tempo. Você fez administração também? Eu fiz curso técnico em Administração. administração na ETEC de Carapicuíba, por volta dos anos de 2007, 2008. Você se ordenou quando? 2018, diácono e padre em 2019. Então faz 7 anos que você está Faço como 7 anos em padre. dezembro como Que de legal, um padre. grande evento. A mãe deve estar super orgulhosa de você. Minha mãe só tem eu, eu sou Você é filho único, né? único? Minha mãe não pôde ter mais filhos e a minha gestação foi de risco. Ela teve que Ah, rezar muito para eu nascer e opa, os deu parentes, certo. os parentes brincam assim, a Quitéria rezou tanto pro Thiago nascer que foi ser padre. Tá vendo? Deu certinho, né? Mas como ele não gosta de ficar parado, quase não faz nada, você viu a apresentação que eu já fiz dele, ele voltou a estudar numa universidade e agora ele quer ser meu colega de trabalho. Por que jornalismo na Casper Libero, padre? Ricardo, como eu sou assessor de comunicação da Diocese, o bispo da Diocese de Osasco, Dom João, pediu que eu fizesse jornalismo para, através dos meios técnicos, melhor servir a Diocese. Então, é bom que a Diocese tenha um assessor de comunicação, um assessor de imprensa, e ele sugeriu, né? Perguntou se eu queria fazer jornalismo. Você tá em que Eu período? topei, tô no primeiro semestre. E como é que tá? Eu fiquei 2 anos e meio enrolando o bispo. Ele conta isso ao vivo. Qual é o nome do bispo? Dom João Bosco. Vai ter castigo, mentira. Um abraço, Ele, Dom há João. 2 anos e meio, estava pedindo, né, sugerindo, Hum. e eu dando desculpas. Não, Dom João, tô longe, tô lá em Cotia, pegar raposo todo dia. Não, Dom João, espera um É um pouquinho. trânsito, Dom João, eu entendo. Mas aí depois, agora de muito perguntar, sugerir, eu acabei aceitando, topei, né? Agora tô finalizando o primeiro semestre, agora em junho. Tá gostando? Tô gostando. Tá gostando? Tá me Como que surpreendendo. como que é pro pessoal da turma ter um padre na sala? Ricardo, eu me acho o tio da turma. Você é Porque indelicado agora, quantos anos você tem? eu tenho 34. Mas eu sou o Tio. mais velho, porque todo mundo na turma tem 17, 18, 19, 20 anos, a maioria acabou de sair do ensino médio. Então eu já com 30 mais, então eu me sinto o tio da turma. Mas tô gostando bastante. E o contato com eles te veem como o Tiago ou como o padre Tiago? Respeita, mas a maioria, tudo Tiago, um ou outro ainda pede bênção, bênção padre. Que legal. Mas nos corredores assim, mas a maioria como Tiago mesmo, e respeitam E também. tá gostando? Tô gostando bastante. Que maravilha. Ó, quando quiser estágio, vem pra cá, hein? Já vai Pode querer deixar. catar ele aqui já, né? Eu queria que você falasse de duas pessoas, né, assim, dois nomes da igreja, que acho que pra você foram bem legais. O senhor Paulo Link e o Dom Francisco Manuel Vieira. Quem foram essas pessoas na sua vida? Monsenhor Paulo Link foi o padre que casou meus pais, padre que me batizou, aqui tá minha madrinha, tia Cremilda. Dom Francisco foi o primeiro bispo da Diocese de Osasco, foi quem me crismou. Mas eu tinha, né, muito mais proximidade com Dom Hercílio, que foi o bispo que me acolheu no seminário diocesano, Dom Hercílio Turco. Ele já faleceu, também Dom Francisco já faleceu. Mas são homens que me inspiraram a dar o meu sim a Deus, a entrar para o seminário. Padre Paulo é alemão, então ele veio da Alemanha, Que novinho de bacana. padre. Paulo Link, é isso mesmo, né? Ele tinha, assim, eu acho que 20 e poucos anos, deixou tudo, deixou a sua própria língua, a sua família, deixou todos os sonhos lá na Europa para atravessar o oceano e evangelizar aqui em Carapicuíba. E nós chamávamos carinhosamente Padre Paulo de apóstolo de Carapicuíba, porque muitas igrejas em Carapicuíba tiveram o dedo do Padre Paulo. Ele ajudou a construir com dinheiro que veio da Alemanha. Uau, que E legal. hoje são igrejas grandes, mas graças ao trabalho dele. Dom Francisco também. Dom Francisco é português. Ele saiu de Porto, veio para cá pequeno, se instalou aqui em São Paulo, ordenou-se padre, depois ficou bispo e foi mandado pelo Papa João Paulo II para Osasco em 89. Mas são homens que me inspiraram, deixaram tudo para servir. Que te deram o pontapé, como você disse agora há pouco, aí para a iniciação religiosa. Parabéns, é uma bênção a todos eles, a você inclusive. Obrigado, Ricardo. Ô Maria, põe adicional um pra gente. Você escolheu um lema para seguir a tua vocação, é isso? Isso mesmo. Fazei tudo o que ele vos disser, que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Exatamente, Ricardo. Qual é o real peso desse versículo, dessa frase da Bíblia,
para sua vida? Cada padre tem um lema sacerdotal. Isso. Então, eu sou muito obediente, como eu fiz agora, né, dizendo que Dom João pediu que eu fizesse jornalismo depois de 8 anos. 2 anos e meio, né? Depois de 8 anos de ter saído da faculdade, voltar agora para a faculdade. Então, eu me vejo como uma pessoa obediente, porque também a obediência é o que nós prometemos ao bispo no dia da nossa ordenação sacerdotal. Então, essa frase eu acredito que resume muito do que eu acredito, né? Fazer tudo o que Jesus nos pede. Então, não deixar que a nossa vontade prevaleça, mas a vontade de Deus. Se entregar nas mãos de Deus. Deus tem tantos projetos para nós. Nossa, Vai, é, abençoadíssimo. vai dizer Santa Teresa que quando nós nascemos, Deus tem um projeto arquitetônico para a nossa vida, como se fosse um projeto de uma casa. E ao morrermos e chegarmos diante de Deus para o nosso juízo, ela fala que Deus vai dizer assim: eu planejei isso para você, só que devido a algumas escolhas que você fez na sua vida, você me entregou isso. Eu tinha o projeto de um condomínio e você me entregou um kitnet. Então essa frase Complica. me resume dessa forma: deixar tudo nas mãos de Deus, que a vontade dele prevaleça e não a minha. E o interessante, com certeza, quando você escolheu esse lema, embasado no que você nos falou agora, você não imaginava que você seria pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, mãe de Jesus, né? Que estava ali no meio, porque essa frase foi dita lá nas bodas de Canaã, não é? Exatamente. E Eu olha tenho lá uma que devoção muito coincidência ou grande. não, né? A Nossa Senhora é a minha primeira paróquia como pároco, então é meu primeiro amor, porque os Que legal. padres passam por várias Sim. paróquias ao longo da vida. Então eu fiquei vigário da catedral, como você disse, Uhum. por 3 anos. Saí da catedral e o bispo me nomeou para Cotia. Eu já tinha passado por lá como seminarista no ano de 2013. Que E legal. seminarista é quem estuda para ser padre, está no seminário. Tá. E agora voltei como padre. Então, para mim é uma alegria poder voltar a essa paróquia onde eu já conhecia as pessoas e agora para pastorear as pessoas. Quantas pessoas em médias, quantos paroquianos em médias tem as tuas 10 igrejas, né? Junto da matriz e as É porque capelas? junto à matriz e às comunidades, as capelas, somos em 10 comunidades. Ricardo, Uma acredito média que aí. católicos participantes, por final de semana tem 1.000 em cada uma das igrejas, somando tudo, né? Ah, Que participa. Agora, existem outros católicos claro. que são católicos de BGE. Se dizem Tá. católicos, Ixi, mas ó o bichinho. não participam assim ativamente da, Uhum, da uhum. missa. Mas Cotia é uma cidade populosa, são mais de 200 mil habitantes, a maioria se identifica com o catolicismo. Então, o meu lado da paróquia é do 30 da Raposo até o 39, do Atacadão até o Jardim Rosimeire, que faz divisa com Itapevi. Então, a área geográfica da paróquia Nossa Senhora de Fátima é uma área grande. Que Eu bacana. não fiz ainda um estudo. Confesso a você que não fiz um estudo para saber quantos habitantes temos nessa área, mas Neste momento, com tantas almas nas mãos, tá bom assim você não fazer esse estudo, né? Porque aí aquela frase, aquele condomínio lá vai aumentar de é tamanho, né? De verdade. responsabilidade. Mas é uma benção, é uma alegria, né? E nesse cenário, padre, de tanto desafio social, nesse momento que a gente vive, esse crescimento de uso de rede social, de desafios, de diferenças de vida financeira, de oportunidades, coisa e tal, enfim. Qual o papel da fé, na sua visão, para esse momento tão difícil? Ricardo, a igreja fala que nós devemos evangelizar em todos os lugares em que nós estivermos. Hoje, a igreja no Brasil identifica até o papel que nós temos aqui nos meios sociais como um campo de missão. Tanto que a igreja nos orienta a não chamar as pessoas que estão nos meios sociais de influencers, no meio católico. A igreja orienta a chamar de missionários digitais, a utilizar dos meios de comunicação para também evangelizar. Então, estar aqui hoje no programa Gente que Fala com você é uma Obrigado. forma também de evangelizar. É Sim. um testemunho, um padre jovem, né? Como você disse, está aqui no programa falando de Deus, falando da minha vocação, do meu chamado ao sacerdócio. E você é ligado às redes sociais, é ligado a esse mundo digital? Tenho Instagram, tenho Facebook, não sou adepto ao TikTok, não sei dançar, então
Mas acompanho os jovens da paróquia, vejo que a maioria tem, né? Então vamos aproveitar o momento aí que você que nos acompanha sabe que de segunda a sexta-feira a gente está aqui na Com Brasil TV, na TV aberta, nas nossas redes sociais, né? Então nos segue lá no canal do nosso YouTube, @podcast Gente que Fala, a minha, Godoy_RC. Eu queria que você falasse você agora as suas redes sociais, porque quem já não te segue é para seguir. Vamos ver o que o padre faz. O meu arroba é @PE, que é a abreviação de padre, Padre. PE.Tiago com TH Jordão. PE.Tiago Jordão. Fácil, sem ponto, sem nada no final aqui. Isso, e no Facebook me encontra também como Tiago Jordão, TH. TH, maravilha. Esse mundo que nós estamos vivendo, que tem muita concorrência, a gente está falando, né, das redes sociais, por exemplo, das outras filosofias religiosas, como trazer o jovem para evangelizar, para a fé, dentro de uns grupos de jovens e das atividades que a igreja sua tem lá? Como que vocês fazem isso? Ricardo, nós enquanto igreja não podemos nos adaptar ao mundo, né? Então a igreja ela é a mesma há 2000 anos. Nós anunciamos Cristo como caminho, verdade e vida. A nossa evangelização é através da pregação querigmática. O que é o querigma? É anunciar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eu encontro padre um pouco mais novo do que as pessoas costumam ver no dia a dia. Não sou tão novo assim ainda, mas já sou 30 a mais. Só que na paróquia eu permito os jovens terem criatividade naquilo que não fere a liturgia, não fere a doutrina da igreja, mas eu permito eles terem criatividade no grupo de jovens, na Semana da Juventude. Eles gostam de fazer vídeos para divulgar as coisas que acontecem na paróquia. Hoje mesmo, dia de Corpus Christi, eles são a maioria para fazer os tapetes lá em Vocês frente à fizeram os igreja. tapetes lá, eles Sim, fizeram sim. hoje. Que Então os legal. jovens se reúnem, Que eles fazem legal. desenhos e o padre tá junto. No dia de fazer a confecção dos tapetes, não tô de klezma, coloco uma roupa esporte, um tênis, tô lá junto com os jovens. O padre não aguenta mais ficar tão agachado, mas fico lá Ele próximo. acabou de me dando palavra. chamar de ancião, gente. Esse menino com 34 anos. Quem tá com você aqui pra gente só falar um oi aqui? Aqui hoje É. o José, ele tá comigo também aqui, já foi seminarista. Já foi seminarista. Hoje é casa com a Bárbara, um abraço, Bárbara. Foi padre e o outro casou, gente. Olha aí. Mas cada um tem sua missão, né? Isso. Então, obrigado, seja bem-vindo, Josélio, que tá aqui. Josélio, né? Josélio, seja bem-vindo, que tá aqui com a gente. Ele vai vir aqui, inclusive, contar uma coisa que todos gostam. O padre gosta do que ele faz? Gosto. Que será? Vai ter que esperar o programa dele para descobrir. Obrigado pela participação aqui com a gente hoje e a gente espera você aqui. Então, Josélio, você foi à festa dele lá que teve lá em maio? Ele tá dizendo que foi, o microfone não capta ele aí. Mas, ó, gente, a gente vai falar um pouquinho daquela festa também, que foi um sucesso, né, padre? Foi Graças muito a Deus. boa. A gente vai falar sobre a sua festa. Você entrou no tema Corpus Christi, né, Uhum. que é o dia que nós estamos celebrando hoje. É um feriado para muita gente, que infelizmente não vai à missa, né, padre? Que pena. Tá com o convite feito. Nosso programa tá no ar agora às 5 da tarde, então a missa sua hoje é à noite? Como foi de manhã? Eu tenho Como que é? missa pela manhã, às 10 horas, e à tarde, 3 horas. Porque após a missa tem procissão, com o ostensório, que é Jesus na Eucaristia. Saímos pelas ruas do bairro e ao retornarmos para a igreja matriz, passamos com Jesus na Eucaristia pelo tapete que foi confeccionado. Você já disse um pouquinho que é em latim, o corpo de Cristo, né? Que homenageia o sacramento da comunhão, né? Da Eucaristia. Qual a importância dessa celebração para as pessoas? Além de lembrar todo o ato de Jesus se entregar naquela quinta-feira santa, né? Que mais e o que é em relação a tudo isso? Ricardo, além da parte de fé, de crença para nós católicos, também é uma forma de mostrarmos para as pessoas, neste mundo em que só pensa em construir muros, que a igreja é uma forma também de evangelizar unindo as pessoas. Porque as pessoas vêm para a igreja para confeccionar os tapetes, outras pessoas que não vêm para a missa, mas vêm para poder olhar ali os tapetes confeccionados. Aqui na diocese, nós temos em Carapicuíba, na aldeia jesuítica ali de Carapicuíba, um grande tapete. Em Santana de Parnaíba, que já é diocese de Jundiaí, mas tem um grande tapete que fazem ali Santo Antônio é a paróquia lá, não é?
Ali em Santana, eu acho que é a Senhora Santana, no Senhora centro, Santana? no centro Ah, no de Santana, centro. de Ah, tá. Parnaíba. É, que tem um amigo que tá lá na Santo Antônio, lá em Santana do Parnaíba, chama Padre. Vou lembrar o nome dele. Vai, pode continuar aí, né? Na Catedral Santo Antônio, na Igreja Mãe da Diocese de Osasco, também tem um tapete bonito que é feito na Rua Dom Hercílio Turco, que é a antiga Rua da Saudade. Então, além da fé expressada, da fé manifestada, é uma forma de nós mostrarmos que a igreja também é um ponto de união, um ponto de elo, de comunhão, porque hoje em dia só se fala de guerra, só se fala de divisão, de construção de muros. Então a igreja é um ponto de união. Por isso que a igreja deve manifestar a todos essa questão de Cristo que é para todos, não um Cristo que é para um grupinho, um Cristo que é partidário, mas é um Cristo que veio para todos. Você falou que hoje vocês fizeram de manhã lá os tapetes, né? Foi feito hoje ou se faz antes? Começa de madrugada. Depende da paróquia. Né? Tá. Então tem paróquias que fazem um dia antes, na quarta-feira, as pessoas vão chegando do serviço, vão chegando da escola e vêm fazer os tapetes. Tem pessoas que fazem de madrugada. Na minha paróquia, onde é feito o tapete, a missa é à tarde. Mas eu tenho outra igreja, a de São José, que é uma igreja grande também, que eu faço a parte da manhã a missa. Então algumas pessoas ficam lá em frente à matriz fazendo os tapetes e outras, porque a paróquia é muito grande, participam da missa lá na São José, mas à tarde vêm só para ver o tapete. Então depende da paróquia. Na minha é feito a partir das 7 da manhã, aí faz um grande café comunitário, Opa! cada um prepara uma coisinha e vem partilhar também. E você divide com o Padre Lucas, é isso? Isso, Padre Lucas. Essas celebrações, nessas 10, como que vocês fazem? São só 2 para 10, são 5 para cada um? Final de semana, sábado, por exemplo, são 3 horários de missa, 2 às 6, uma às 19h30. No domingo, eu tenho 2 horários de missa às 7, 2 horários às 8h30, 2 às 10, depois horários ao meio-dia, tem uma missa meio-dia, missa às 18 e 19h30. Uau, gente, né? Então as costas doem mesmo, né? E o Padre Lucas é mais novo que você? De vida, Isso. eu tenho 34, ele tem 32. Ah, tá pertinho também, Isso. mesma época. Ainda sobre o corpo de Cristo, o Corpus Christi, né, popularmente conhecido, ela ocorre 60 dias depois da Páscoa, né? Isso, 60 dias após. Por quê? No 60 dias, ou É porque tem todas as celebrações primeiras do tempo pascal. Para nós católicos, a Páscoa não dura apenas um dia, só o domingo de Páscoa. Mas para nós, a grande festividade dura 8 dias, então a gente chama de oitava de Páscoa. Só que após passada a oitava de Páscoa, nós ainda comemoramos o tempo pascal ao longo de 50 dias, até Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Depois de Pentecostes, celebramos a Santíssima Trindade, o Sagrado Coração de Jesus e também Corpus Christi. Então são solenidades próximas a Pentecostes. E Corpus Christi está nessas solenidades pós-Pentecostes. Então, passado o tempo pascal, aí então celebramos o Corpo de Cristo. Lembrando, como você mesmo disse, a Quinta-feira Santa. Como Quinta Santa, já estamos ligados à paixão de Cristo, aquele dia mais piedoso, de mais oração, que é a Sexta Santa, Uhum. não dá para celebrar com tanta alegria, tanta efusão a instituição da Eucaristia. Por isso que o Papa Urbano, há muitos anos atrás, há séculos atrás, instituiu a festa da Eucaristia, a festa do Corpus Christi. Então, o que na Quinta-feira Santa não Aquele poderíamos celebrar com tanta alegria, recolhimento. mas com mais recolhimento, celebramos agora na Quinta Santa, na Quinta de Corpus Christi. Que na verdade, você vai explicar com muito mais propriedade, a missa não acaba quinta-feira à noite, né? Acho que é a única missa que não acaba no dia que ela começa, é isso? É chamado Tríduo Pascal. Isso. Então, nós celebramos a paixão na quinta, o dia que ele se entregou, instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio para prolongar sua presença neste meio que é a terra, instituiu o mandamento novo do amor. A sexta, celebramos a paixão, a morte de Jesus na cruz, a entrega por amor a cada um de nós, a cruz como forma de salvação. E o sábado, que é a vigília pascal, sábado santo, também popularmente chamado como sábado de aleluia, porque passamos o tempo da quaresma sem falar a palavra aleluia na liturgia e celebramos no sábado santo. Então, é uma missa que se estende em 3 dias, Sim. mas numa única fé. Paixão, morte e ressurreição.
É uma única celebração, de certa forma, dividida em 3 partes para que as pessoas possam viver intensamente cada uma delas. Isso, é porque cada domingo nós chamamos de Páscoa semanal, ao longo do ano. Todos os domingos do ano celebram a paixão, morte e ressurreição. A Santa Missa nada mais é do que uma atualização do mistério daquela quinta, daquela sexta e sábado santos. Hoje nós estamos comemorando o corpo de Cristo, não é? O Corpus Christi, que está presente na hóstia consagrada. Uhum. O único dia do ano que não consagra, né, a hóstia, Isso, é na Sexta-feira Santa. Por exatamente. quê? Porque no dia em que o esposo, o cordeiro, saiu do nosso meio, não tem como nós festejarmos e celebrarmos. É o dia que a igreja está em luto. Até que eu vi um pessoal falando no Instagram, em outras partes, que viram no Instagram que o Papa Leão não estava de anel no dia da Sexta-feira Santa. Mas é porque as rubricas pedem que o bispo não esteja com anel nem aliança. É o dia que a igreja Ah, está despojada, a igreja está sem o seu esposo, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Então, sim. é o único dia do ano que não se celebra a missa. Estamos de luto, estamos sem a presença daquele que é a razão da nossa vida. Existem a procissão na Sexta-feira Santa, Com o procissão Senhor do Senhor morto. Morto, e a procissão hoje, que é o Corpo de Cristo. Uhum. Óbvio que é diferente, né? O nome já diz, mas qual é o intuito dessas duas procissões, tanto lá quanto aqui hoje? Quando nós saímos às ruas, é apenas para manifestar a nossa fé. Então, Tá. somos pessoas de fé, crentes em Deus, confiantes em Jesus. Então, na Sexta-feira Santa, nós saímos para anunciar que ele morreu por nós. Algumas paróquias, como a minha, no domingo de Páscoa, fazem uma procissão rodoviária da ressurreição. Eu faço pelas ruas uma procissão rodoviária com a imagem de Jesus ressuscitado. Ah, então não é só na festa que vocês fizeram agora em maio. Não, não. Sempre tem lá. Eu sou bem assim, festeiro. Que bom, a gente gosta disso. Então, no domingo de Páscoa, a gente faz essa procissão da ressurreição. E agora também no Corpus Christi tem a procissão com Jesus vivo na Eucaristia. Para nós, na Eucaristia, Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. O mesmo Cristo que está sentado à direita do Pai é o mesmo Cristo que está na Eucaristia. Ele mesmo disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue para nós. Ele está presente na Eucaristia. Maria, põe a 4 só pra gente representar o que ele disse agora, que só pra gente acompanhar mais ou menos o que ele falou. Na prática ali o que acontece é uma foto reprodutiva, claro, mas... Dom João, nosso bispo Ah lá, da Diocese de Osasco, é o tapete que é feito na Catedral Santo Antônio. Foi na época da pandemia ainda, as foi já pessoas tudo estavam com fechado. Que as bom, né? máscaras. Dentro de uma segurança todos puderam professar a sua fé e seguir em frente, né? E esses tapetes eles duram? Eles acabam mesmo depois da procissão? Depois a procissão já recolhe, já faz assim o descarte. É mais uma forma de mostrarmos como nós amamos a Deus. Preparamos um caminho para ele passar. Jesus na Eucaristia. Tem uma representatividade do Domingo de Ramos, os tapetes? Porque já colocaram os ramos para que ele entrasse na cidade, tem uma intenção similar, Sim, porque padre? naquela época foi os ramos e os mantos. As pessoas tiravam os mantos e Isso. colocavam para Jesus passar. Hoje, nós, domingo de Ramos, temos os raminhos. Algumas paróquias colocam ramos para o padre passar quando chega da procissão. Mas é uma tradição que veio de Portugal. Da Europa, né? Portugal e Espanha, eles que trouxeram para nós essa tradição do Corpus Christi, Ah, tá. de tapetes com serragem, coloridos. É uma Vocês tradição fazem isso todo ano ainda? todo ano. Com serragem? Com serragem, Parabéns, na jovens. bitoneira, coloca na bitoneira, tem que Nossa. deixar lá depois secando a serragem que foi molhada, que foi preparada, Caramba. tingida. E- Mas também é feito com pó de serra, né, a serragem, com cascas de ovos secas, trituradas, com borra de café usada. Então, esse desenho, enfim, esse preparo, não começa no dia, né? Não. Começa aqui uma semana antes, 2 semanas antes? Aí, em maio, nós já começamos os avisos da paróquia. Por favor, separem as coisas para Corpus Christi. O povo já sabe. Uau. Aí, tampinha de garrafa. E vocês fazem lá na paróquia mesmo todo esse material? Ou Todas cada um as faz na paró- sua casa lá Na e sua leva? casa, depois as Uhum. pessoas vêm trazendo para a igreja para poder deixar no cantinho lá, até chegar o dia de confeccionar. Parabéns, lindo Obrigado, trabalho Ricardo. aí, que continua muito firme e forte. E parabéns a vocês, jovens, né? Que hoje a gente precisa tanto desse povo, né? Voltando, porque
houve um tempo que deu uma diminuída, alguma coisa nesse sentido. Antes da gente continuar conversando, padre, eu queria te apresentar o nosso portal. É um portal de artigos chamado Orbis News, tá? Tá aí na internet. E a gente só tem artigos das diversas áreas que o Brasil e o mundo precisa aprender, né? Artigos ligados à política, à economia, à saúde, educação, religião, parará. E uma das nossas máximas, você que nos acompanha sabe, e para acessar o www.orbisnews.com.br é simples, né? Você vai ter certeza que tudo que você ler daquilo que você está buscando é verdade. Isso é uma prima que a gente tem dos nossos convidados. Gosta de escrever? Eu gosto. Então tá convidado a ser um dos nossos articulistas, se quiser. Vai ser um prazer tê-lo com a gente aqui, falando sobre a maneira jovial da fé, que eu acho que é importante a gente renovar, né, o tempo todo. Os orientais, eles primam muito pelos sábios, que são os idosos, então a gente nunca deve abandoná-los, pelo contrário, né, reverenciá-los, mas é importante também a renovação. Então o nosso portal tem essa função de trazer isso. Tá aí aberto o convite. E Orbis, o Ricardo, também vem do latim. Sério? Orbis é do latim, News é em inglês. Sim. Mas no domingo de Páscoa, o Papa concede aquela bênção chamada Urbi et Orbis, para a cidade e o mundo. Orbis é o mundo, então novidades Orbis para News o mundo. novidades do mundo, notícias do mundo, né? Maravilha, então tá aí. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, padre, sobre a tua paróquia, a paróquia em si, obviamente, mas falar um pouquinho sobre quem tá lá à frente da sua paróquia, né? A minha fã aqui, né? Minha fã não, minha ídola, entre aspas, a palavra ídola. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima é a padroeira da paróquia. Há 39 anos, ela foi escolhida pelo povo do bairro como padroeira do bairro Jardim Nova Coimbra. E depois foi erigida a igreja, a capela, foi construída uma igreja maior, que agora é paróquia. Nossa Senhora de Fátima, ela, por permissão divina, apareceu essas 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, em 1917, lá na Cova da Iria, em Portugal. Lindo. Apareceu ao longo de 6 meses. 3 de maio foi a primeira aparição. E 13 de outubro foi a última aparição, que é aquela aparição que nós falamos do milagre do sol, quando ela faz um milagre para 70 mil pessoas que estavam acompanhando as 3 crianças. Como você mesmo disse no Orbis News, tudo foi documentado, das pessoas que estavam lá presentes, testemunharam o milagre, dizendo que o sol vinha para as pessoas como se fosse rajada de fogo, mas não queimava. Antes do milagre, as pessoas estavam molhadas da chuva, e quando o sol parece que vinha descendo, secou a roupa das pessoas sem queimar. Então as pessoas testemunham de fato que esse milagre aconteceu. Nossa Senhora apareceu trazendo mensagens de oração, de conversão, de confiança em Deus. A mensagem de Fátima nada difere do que a mensagem evangélica, do que a mensagem bíblica, em que nós ouvimos na palavra de Deus. Rezai sem cessar. É o que ela pede às crianças, que elas espalhem no mundo, que é preciso rezarmos, voltarmos o nosso amor a Jesus para alcançarmos a paz. Pode falar, perdão. Por isso que ela pede, quando ela aparece, para rezarmos sempre, todos os dias, o terço. Ela traz nas mãos o terço, que nada mais é do que a oração simples, a oração contemplando o mistério da vida de Jesus. Então, Nossa Senhora disse às crianças que espalhasse ao mundo que para alcançarmos a paz no mundo todo, era preciso rezarmos a oração do Santo Rosário, a oração do Santo Terço. E ela deixou alguns segredos, que falam o segredo de Fátima, o segredo de Fátima, o terceiro segredo de Fátima. Como que você vê essa visão? O que foi dito e foi depois desvelado no ano 2000 pelo Papa João Paulo II
é que o terceiro segredo, o primeiro e o segundo seria em relação às 2 guerras mundiais que nós passamos. E o terceiro segredo seria o atentado que um bispo vestido de branco sofreria. O Papa João Paulo II atribuiu este terceiro segredo A ele à mesmo. pessoa dele, no ano de 1978, acho que Por 78, aí, 79, que ele recebeu que ele sofreu o tiro. atentado, né? É. E depois ele foi bem no dia 13 de maio, Ah, foi no dia 3, isso eu não Foi. lembrava. e ele depois atribuiu, ele dizendo assim: uma mão atirou, mas outra desviou. Porque quem atirou era um atirador profissional, atirou para matar. E desviou de todos os órgãos vitais. Então ele fala que foi a mão de Nossa Senhora, no dia 3 de maio, que desviou a bala para não atingi-lo mortalmente. No outro ano, ele leva a bala até o Santuário de Fátima, em Portugal, e essa bala foi colocada na coroa de Nossa Senhora. Tá até Olha, hoje lá. Tá lá. Tá até hoje lá. Olha, é uma coisa que eu não me atentei. Poxa, que legal. Uhum. Aliás, se você tiver oportunidade, que é maravilhoso lá, enfim. Vale a pena até Já ter foi, esse Ricardo, detalhe lá? já. Muito, Já. muito lindo. Maria, põe a 2 para adicional 2, que eu deixei lá para frente, mas eu quero aproveitar o link aqui, que um jovem deste milênio dedicou a vida à fé como inspiração e devoção à Nossa Senhora de Fátima. Por isso que eu falei até que eu tenho um carinho tão grande por Carlo Acutis, porque eu digo, um garoto que tinha tudo, eu falo que ele é parente de Francisco. É do lado primo próximo, inclusive, Ele tá né? sepultado lá em Assis também, Tá né? em Assis, né? Ele tá agora tá lá em exposição, né? Aham. Acho que até tá aberto já, se não me engano, né? Tá. E o que tenho certeza que você conhece a história de Carlo, e agora como São Carlo Acutis, isso para um jovem, ter um exemplo de um jovem de calça jeans, como ele é conhecido, né? Um santo de calça jeans, isso é uma renovação para a igreja? Ricardo, é assim. E assim, ele nasceu no mesmo ano que eu. Nós dois nascemos em 1991. 91. E ele nasceu no dia 3 de maio, não foi? Isso. Ou seja, dia, aí a história que você estava falando agora, Próximo 3 de Nossa maio. Senhora. Pois é, e ele era devoto, assim, ele falava muito do terço, né? E nós estamos no dia de Corpus Christi e ele tinha um site falando sobre os milagres eucarísticos. Criado com 10 anos, ele mesmo estudou, e na época não tinha essa internet, vamos buscar no Não. Google, não tinha isso não, Pra gente. nós aqui no Brasil não, mas pra ele na Itália já é mais desenvolvido. Mas É. o que me admira é que ele nasceu no mesmo ano que eu. Então, hoje, se ele fosse vivo, teria 34 anos. E como que ele conseguiu, com seus 14, 15 anos também, na mesma fase que eu, já atingir a santidade, Pois é. de olhar Jesus como sendo a referência e o ponto mais importante para a sua vida. E evangelizar pelos meios de comunicação que naquela época eram bem diferentes, né? Tava iniciando ainda. E a primeira coisa que ele fez foi construir um site para falar dos milagres eucarísticos, não apenas na Itália, mas no mundo todo. E como Francisco, ele vinha de uma família abastada, né? A história é muito similar, né? Ele se conhece bem a história dele, ele entregava a comida que sobrava do jantar dele, ele saía em Assis quando ele ia para as férias dele, que ele morava em Milão, quem conhece bem a história do Carlo. Quem não conhece, todas as oportunidades que eu tenho de falar dele, eu falo com muita propriedade, porque eu digo, que pessoa, né? Que pessoa que. Melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Mas você pode. O que eu quero dizer com isso? A gente pode ser um santo, se a gente quiser, né? Ser santos como o vosso pai é santo. Com né? certeza. Então, imagino que seus jovens lá devem ter um exemplo aí como o Carlo. Eles têm uma grande veneração por Carlo Acutis, porque a vida dos santos nada mais é do que a expressão do evangelho. É possível ser santo hoje. Jesus nos pede para sermos santos. Então, o que são os santos para nós católicos, para a Igreja Católica? Nada mais do que uma expressão do Evangelho colocado em prática. Ele conseguiu, agora em pleno século XXI, viver a santidade, Pois é. viver o caminho do Evangelho. Sem abrir mão da escola, sem abrir mão dos amigos, não é? Tá perto da gente, né? E hoje é o dia de Corpus Christi, uma das frases, tem algumas, procura lá, frases de Carlo Acutis, você vai ver. Uma delas é a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Isso mesmo, ele dizia que para chegarmos a Deus é preciso amarmos a Eucaristia, reverenciarmos a Eucaristia e, como é Jesus na Eucaristia, adorar ao Senhor no Santíssimo Sacramento. Ou seja, é teu amigo de idade, inclusive. É um exemplo, né? Então aí, Pra gente, procura ajudar lá. a chegar. Hoje, os representantes têm Instagram do Carlo Acutis também. Na época ele não tinha, né? Mas ele é se não me engano, o patrono da internet, algo assim. Que Hoje foi colocado como padroeiro da internet. Padroeiro isso da mesmo. internet. Maravilha. Então tá aí, né? Mais um exemplo pra gente seguir.
Em maio, vocês tiveram a festa, inclusive você veio aqui contar pra gente um pouquinho, a Foi gente mesmo. falou, né? Foi muito legal. Me conta, como é que foi essa festa que aconteceu no dia 15 a 17 de maio? Na paróquia, Ricardo, nós temos o costume de termos a festa religiosa e logo após ter passado a festa religiosa, temos a festa social. Então, aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de maio a festa social de Nossa Senhora de Fátima, com o intuito de evangelizar, de atrair as pessoas para mais perto de Jesus. Aqui algumas fotos do ano passado da festa. Padre Diego, meu irmão de turma, nos ordenamos juntos. Padre Danilo, pessoal da Inclusive, paróquia. antes do dia 15, teve também, acho que a novena, alguma coisa assim, né? Trezena. 13 dias em preparação aos festejos em honra a Nossa Senhora de Fátima. Então, o principal intuito também, além de evangelizar, foi angariar fundos também para a construção de uma comunidade. Oba. Nós temos uma comunidade chamada São Vicente de Paulo. É uma igreja que está sendo construída e o dinheiro da festa está sendo utilizado agora para ajudarmos a construir esta nova igreja, que não é para o meu engrandecimento, porque o Padre Paz, quem Sim. fica é o povo. Então é uma forma de, no meio do bairro, ter a presença de Cristo, a presença da igreja. Por isso que as igrejas têm torres para apontar aos céus e dizer que nós caminhamos neste mundo, mas não pertencemos a ele, pertencemos a Deus. E acima de nós, só ele, né? Só Deus. E para quem não conheceu esse ano, vocês vão entrar na 40ª festa já. Se Deus quiser. Já começaram os preparativos, as ideias. Agora em agosto. Em agosto começa a reunião. Isso. Vocês começam quase um ano antes. Para poder deixar tudo certinho, redonda. Que legal. Então, a expectativa foi de mais ou menos 5 mil pessoas. Imagino que tenha sido também esse mesmo número. Uhum. E a cada ano a expectativa aumenta de número de pessoas? As pessoas mais aderem ao evento? Porque vai se espalhando, né? Antes, a festa começou em frente à igreja, na rua ali apertadinha. Depois com o Padre Wagner, que foi o primeiro pároco da paróquia. Uhum. Lá em 2007, 2008 e 2009. Ele levou para o campo, que é ali próximo tem um campo de futebol do bairro. Depois os outros padres que passaram levaram para o Colégio das Freiras, ali em Cotia, o Colégio Madre Iva, das Irmãs Azuis. E aí eu trouxe para frente da prefeitura, dando mais visibilidade. E fica longe da paróquia, a prefeitura, não? Não, nós estamos de um lado da Raposo, a prefeitura está do outro lado. Ah, O que tá. complica é porque tem que passar pela Raposo, atravessar por debaixo, para poder chegar até a prefeitura, né? Mas por quilometragem, menos de 1 quilômetro e em questão de minutos, acho que 5 a 8 minutos de carro. Ah, mas é pertinho. E é uma das maiores festas da cidade de Cotia, né? Hoje tem sido, mas tem outras festas também de padroeiros da cidade. Mas Nossa Senhora de Fátima tem crescido muito, graças a Deus. E não é para a glória do Padre Tiago, é para o engrandecimento do nome de Jesus e também a exaltação do Santíssimo Nome da Virgem Maria. Houve alguma mudança na celebração, alguma novidade, na verdade, na celebração religiosa desse ano? Este ano nós trouxemos a banda Déjà Vu, né? Banda de Que forró, tocou lá. que tocou lá. E além disso, tem o espaço Kids, que é um espaço para as crianças. A novidade foi o touro mecânico. Menino... Agora entendi as costas dele, gente. Agora entendi. Então tem o touro mecânico, que atraiu muita gente. Que legal. São coisas que atraem as pessoas, às vezes nem sempre de igreja, mas sempre muito bem-vindas. Como o Papa Francisco, de feliz memória, dizia, a igreja é para todos. Então ele diz em italiano, tutti, tutti, tutti. Então a igreja é para todos, todos, todos. E mostrar que quem é de Deus, quem pertence à igreja, quem participa da igreja católica, também pode ser feliz, Claro, né? claro. Participando das missas, das atividades, evangelizando. E como o Papa João Paulo II dizia, sendo jovens que evangelizam outros jovens, sendo santos que utilizam calça jeans, que bebam Coca-Cola, sem fazer merchan, mas já aproveitando. Pessoas que vivem no mundo, não pertencem ao mundo, mas evangelizam no mundo, no local onde estão. Se a gente pegar o teu lema, a tua frase do lema, que aconteceu nas bodas de Canaã, Uhum. Jesus ia à festa. Sim. Né? Já está um exemplo claro no Evangelho. E entre transformou água em outros. vinho. Pois é, né? E deixou o melhor vinho para depois, né? Então o melhor show para ficar para depois é... Ah, você revelou agora, ó, que é o chopp artesanal. Tá vendo quando te entrega? Ele me pegou, é verdade. Bom, fica a dica então. Ainda vou falar sobre um chopp artesanal, gente, com esse nosso amigo aqui. Bom, e o que vocês fizeram diferente esse ano para receber o pessoal? O que aconteceu lá? A estrutura, ela é toda feita em frente à prefeitura, no recinto de eventos. Como eu já tinha dito, né? Quando eu vim aqui divulgar aquela vez, é entrada gratuita. Então,
todos são convidados a participar. Tem questão de segurança, nós conversamos com a prefeitura antes do evento acontecer. Sempre em comum acordo, né? Graças a Deus, temos uma boa comunhão com o prefeito, com as secretarias. Então, tivemos reunião com as secretarias para manter a paz, a segurança, a tranquilidade para todos. E essa festa também contribui para ações sociais lá na sua paróquia? Além dessa comunidade que vocês estão criando, que já é uma mega ação social? Quando eu estava responsável pelo espaço social do Convocação em Osasco, nós tínhamos um espaço todo dedicado a corte de cabelo, também a aferição de pressão e várias atividades. Agora, para a festa social de Nossa Senhora de Fátima em Cotia, nós temos assistência de pessoas que ficam ali, temos o patrocínio da empresa Colina, que é de cemitérios, estradas, né? De cemitérios. E então eles vêm também da assistência funerária, mas divulgando. Eu acho que eu não vou na festa, gente. Mas tem várias coisas ali. Também. Que aliás faz parte da vida, né? Abrindo parênteses que você está falando. A gente brinca, mas é tão importante esse retorno ao pai, né? Acho que também faz parte de um processo. E a ideia de voltar com o condomínio pronto é legal, né? Que você conta há pouco. Bom, eu vou ficar na dica. Agora só estou construindo meu condomínio. Mas um espaço social na festa de Fátima nós ainda não temos, em questão de corte de cabelo e tudo mais. Mas a paróquia, ao longo do ano, faz assistência social. Na festa, hoje, nós não temos. Podemos pensar, né, Juscelio? Fica aí uma dica do Ricardo. Faz parte da organização da festa. Fica. Ele faz. Que legal. Então fica a dica ano que vem, você contar pra gente. Porque acho que é interessante mesmo, já que atende a todos os públicos, né? Eventualmente, né, a história de um corte mesmo, da aferição, tudo que você falou é muito legal. Na paróquia já tem um projeto chamado Bom Samaritano, que nós fazemos atendimento aos irmãos em situação de rua, aí tem chuveiro, eles vão tomar banho, aí tem doação de roupas, mas é ao longo do ano. Então, a gente tem um projeto chamado Bom Samaritano. No final do ano tem o projeto Menino Jesus, que é para as crianças menos favorecidas. Nós doamos brinquedos, cestas básicas. Todos os meses, só a comunidade matriz Nossa Senhora de Fátima doa em torno de 45 a 55 cestas básicas. Bacana. Mas no dia da festa em si nós ainda não temos. Mas fica a dica aí, viu, Josélio? E para a equipe de eventos. Pai, pronto. Mais trabalho. Eu, quando o assessor vem, eu falo assim, agora já trabalho para o assessor, agora eu dei trabalho para a festa. O povo me ama, gente. A cada ano a gente viu, dentro das histórias que a gente pesquisou, o aumento das pessoas vindo à festa. O que você atribui? Mais atratividade, mais organização, uma mistura de tudo? Olha, como o espaço ele é acessível para poder participar, tem locais para sentar, são mais de 1000 cadeiras, tendas, então as pessoas se sentem à vontade para poder depois fazer o show de prêmios, anotar ali o seu binguinho. Tem fácil acesso, local para estacionar. Tem segurança, porque sempre tem um guarda municipal, seguranças contratados, também andando pelo meio do povo. Então, acho que é um combo de coisas que fazem as pessoas se sentirem seguras, além da boa propaganda boca a boca. Né? Esse Porque é o melhor que tem. a gente, às vezes, pensa que panfletinho, outros tipos de propagandas não servem, mas ainda serve. Panfletinho, boca a boca, mídias sociais, podcasts, isso ajuda muito as pessoas a irem, verem que é bom, no ano que vem voltam e trazem mais pessoas para participarem. O ano que vem com mais novidades, né? Se Deus quiser. Olha aí, gente, então não pode perder. É só seguir as redes sociais lá, né, Isso. padre? @PNSF Cotia. E a do padre, de novo? @pe.Thiago Jordão. Tá fácil. E você coloca na sua, coloca na da paróquia, todas Sim, as sempre faço em novidades, collab, ações. as coisas da paróquia faço em collab também com a minha página. Eu tenho um pouco mais de seguidores, então eu acabo fazendo colaboração com a paróquia. Maravilha, acho que tudo se ajuda e todos ganham, né? E nessa tradição, começou religiosa e foi abrindo esse leque para essa parte social também, né? Como que foi essa evolução? Foi aceita no começo, as pessoas assustaram? Porque, infelizmente, às vezes, algumas questões que a gente possa ver que diferenciam, algumas pessoas acabam sendo radicais, dizendo, não pode, nada não pode. Mas Jesus estava entre as pessoas, entre os mais humildes, aquela coisa toda, gente. Vamos seguir o exemplo, né? Como que foi esse crescimento? Ricardo, tem muitas pessoas que, de fato, como você mesmo falou, parece que tá vendo a paróquia ali acontecer. Tem pessoas Meus irmãos, 2026, tô até perdido agora aqui. Não aceito, o padre vai trazer a banda de forró, vai trazer um sertanejo.
Mas eu costumo falar assim, existem os católicos que são católicos Tiranossauro Rex, porque tem a boca Ele vai ganhar imensa, mais hater a partir desse programa, gente. tem a boca imensa para falar e um braço curto para trabalhar. Na hora de devolver o dízimo, na hora de trabalhar vendendo um pastel para poder pagar as contas da paróquia, não querem. Mas na hora de falar mal, estão disponíveis a falar. Então, Acho que eu tem muita gente ainda, é verdade. muito. Eu só dou bola e atenção para quem trabalha, para quem está lá no dia a dia, que sabe quais são as pelejas que nós passamos para manter a paróquia em pé. Não apenas a questão estrutural, mas para a evangelização. Porque quando nós não conseguimos arrecadar voluntariamente as 44 cestas com as pessoas doando, nós temos que pagar da paróquia. Então é uma despesa que sai da conta da paróquia, porque tem 44 famílias cadastradas esperando um prato de comida que depende da paróquia. Que às vezes o serviço público não oferece, então a paróquia tem que estar lá. E lembrando, te cortando, perdoe, porque assim, a paróquia, qualquer igreja, enfim, acho que até qualquer filosofia, não tem um salário de uma instituição X ou Y, ou do governo, tudo é tudo de doação, Tudo não é, doação. padre? A igreja vive de esmola, né? Para ser bem A palavra é essa mesmo, né? Para ser bem sincero e literal, a igreja vive de esmola, é da caridade das pessoas. Então, eu costumo ser muito transparente, as pessoas sabem lá na paróquia em relação à parte financeira. Todos os meses nós temos uma reunião chamada CAEP, abreviado. É Conselho de Assuntos Econômicos da Paróquia. Então a paróquia tem que prestar contas para os tesoureiros, os representantes de cada comunidade, o que foi feito com o seu dinheiro. E quando alguém pergunta alguma coisa, o padre fala, não tem por que esconder, porque o dinheiro não é meu. Quando eu saio da paróquia, a casa fica, o carro fica, porque é da paróquia, não é do padre, e vamos para outra missão. Mas o dinheiro tem que ser utilizado para evangelizar e para ajudar as pessoas a se sentirem bem na casa de Deus. Eu faço algumas palestras de vez em quando, devido ao tempo que às vezes dá as mandar, e uma delas me deram um tema. Eu falei, meu Deus do céu, como eu vou trabalhar esse tema? O tema era caridade. Eu fui pesquisar muito sobre isso, que eu falei, e o que é caridade? Muito em 1 minuto, resposta de uma palestra de 1 hora que eu fiz. Eu digo, caridade é aquilo que, eu vou ajudar com uns R$10, eu vou ajudar com uma comida e tal. E aí eu descobri em alguma das pesquisas que isso não é caridade. Como assim, gente? A vida inteira eu aprendi dessa forma. Isso é ajudar, é contribuir, mas não é caridade. Segundo os estudos que eu fiz ali para poder fazer aquela palestra, eu achei complementar. Acho que tudo é caridade, claro, mas a ideia é o seguinte: caridade é aquilo que você vai utilizar. Então, ao invés de eu comprar 10 pães para mim, eu compro 8 para mim e dou 2, entrego 2, mas daquilo que eu vou consumir, daquilo que eu tenho. Então, eu encher meu guarda-roupa de... vou trocar meu guarda-roupa. Ok, troco tudo, mas eu não uso mais. Então, não é uma caridade, é uma doação. Caridade é aquilo que eu tenho 5 camisas, eu tiro uma delas e te dou. Isso é uma caridade, daquilo que eu preciso ainda. A energia do amor ali pregado nesse ato é maior. Foi o que eu tentei passar para a pessoa. É igual aquela viúva do evangelho, que Jesus ficou observando que as pessoas estavam doando no cofre do templo. Várias pessoas doavam muitas coisas, aquilo que lhe sobrava. E a viúva do evangelho, ela doou apenas 2 moedas, que eram as únicas 2 moedas que ela tinha para viver. Jesus se reúne com os discípulos e fala, ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu o que ela tinha para viver. Então a caridade não é só apenas doar coisas, mas é doar atenção. Jesus fala no evangelho, se alguém te pede uma túnica, oferece também um manto. Então o padre, parafraseando Jesus, se a pessoa te pede 2 minutos de atenção, 5, talvez 5 minutos de atenção é o suficiente para fazer a pessoa mudar um pensamento que ela tinha contra a própria vida, contra a vida de alguém. Então, caridade também é você dar bom conselho. Exatamente. É uma atitude de misericórdia, é uma obra de misericórdia. Maravilhoso. Então, promova a caridade, porque a caridade ajuda a quem o faz, não só a quem recebe. E olha, gente, das poucas que eu pude fazer, quero fazer cada vez mais sempre, é muito satisfatório, é muito gratificante. Essa, por exemplo, fui lá, me convidaram, eu falei, vou, claro que eu vou. Mas eu tinha outro compromisso, até, enfim, não importa os detalhes, mas pago, e eu fui fazer isso com o maior prazer do mundo. E não quero dizer nome nem lugar, porque a ideia não é aparecer. É dizer, faça a tua parte. Cada um fazendo a tua parte, tem uma festa linda como essa. Com certeza. A festa, ela é toda feita por voluntários. Tem uma ou outra barraca de terceiros, claro, porque a gente não consegue dar conta de tudo, sim, mas a maioria são de voluntários que fazem por amor à igreja. E para ser voluntário na sua paróquia, como é que eu faço? Só chegar.
Pode chegar, gente. Se eu entrar num DM da vida lá, falar, Pode ir padre, lá. queria conhecer mais o Ou projeto. chega, manda uma mensagem no Instagram, ou chega, Rua dos Canários, 369, Jardim Nova Coimbra, em Cotia. Você é muito bem-vindo. Como o padre já disse, que o Papa falava, a igreja é para todos. Perfeito. E para a gente encerrar aqui, porque nosso papo tá bem gostoso, mas eu queria saber quais foram os principais desafios dessa última, da 39ª festa que vocês fizeram, que vocês estão alinhando para a 40ª ser um pouco mais fácil. Os desafios são a questão de organização, porque são muitas pessoas também trabalhando, e sempre tem muito cacique para pouco índio. Então todo mundo quer mandar, não, é do meu jeito é melhor, eu pensei dessa forma. Então o papel do padre é saber conciliar conflitos. Então eu acho que é o desafio do padre no dia a dia, não só na festa de Fátima, mas é conciliar conflitos. E onde tem pessoa sempre tem um conflito, mas o padre tem que saber não tomar partido de um lado nem do outro, mas saber conciliar e mostrar que todos são irmãos, todos têm que falar a mesma língua, anunciar a mesma mensagem. Aí, gente, não é nem difícil. Se você for ver, não é difícil. É entregar-se ao serviço, né? Estar a serviço, entregar a serviço. Jesus fez isso, né? A gente pega lá o Lava Pés, por exemplo, né? Que é um exemplo mais humilde desse, não precisa nem entrar em detalhes, só Sim. você ler o evangelho, gente. Padre, que legal. Tô muito feliz com a sua participação aqui novamente com a agradeço, gente. A gente deseja que a paróquia cada vez mais cresça, que o seu ministério cada vez mais cresça, a sua evangelização através das redes agora como comunicador, né, meu colega, cada vez mais cresça. E eu queria que você deixasse uma mensagem final e uma bênção final para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, então desejo a todos que vocês tenham um ano abençoadíssimo, que Jesus na Eucaristia abençoe a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos. Não desista, confie sempre em Deus. Deus está ao nosso lado, Ele caminha conosco. Foi chamado de Emanuel, porque o nome Emanuel significa Deus está conosco. Diante das dificuldades, os problemas que você passa no dia a dia, não se desespere, pois Deus é nossa esperança. Confie sempre em Jesus, que está ao nosso lado. E se porventura a vida te fazer sofrer, te fazer chorar, lembre-se daquela música que diz: e ainda se vier noites traiçoeiras, Cristo estará contigo. Cristo sempre está conosco, sempre ao nosso lado. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos. Obrigado, Amém. Ricardo. Obrigado pela participação, padre. Obrigado a vocês que continuarem com a gente aqui esse episódio inteiro. Que vocês tenham esse feriado abençoado. Lembrando sempre o principal motivo de cada feriado, né? Não só descansar, que faz parte, mas acima de tudo, referenciar ao que a gente tem de melhor. Padre, obrigado. Deus agradeço. abençoe você. Sempre que tiver novidade, pode vir. A gente vai esperar o nosso amigo aqui para falar sobre chopp. Já entreguei o que é, então já fica esperando. Vamos ter chopp artesanal. Bom feriado pra você, a gente volta no próximo episódio do podcast Gente que Fala. Vamos encerrar aqui, Maria, para dar uma benção final aqui pra todo mundo? Então, vamos lá. O Amém. Senhor esteja Ele convosco. está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós, sobre a sua família, sobre os seus sonhos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Tchau, Deus quiser. gente. Obrigado.